pega o seu caderninho de anotações e anota tudo, porque eu vou trazer todo o passo a passo, tudo o que você precisa saber para você começar no cultivo de orquídeas. Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. Hoje eu vou trazer para vocês todas as informações que você precisa para começar no cultivo de orquídeas. Você que é iniciante, assiste esse vídeo. O assunto não esgota nesse vídeo, tem muito mais conteúdo para você aprender, mas aí é um passo a passo que você vai aprendendo com o passar do tempo. Agora você que quer começar ou está iniciando e não está tendo sucesso, fica nesse vídeo que você vai saber tudo que precisa para poder cultivar certinho e não perder mais planta por não saber como cultivar. Você que é mais experiente, eu vou deixar um convite e se quiser complementar com alguma informação nos comentários, fique à vontade, a sua contribuição vai ser muito valiosa para todo mundo, inclusive para mim, que eu sei que muitos de vocês têm o que eu tenho de idade só de cultivo de orquídeas aí, tá bom? Então eu vou deixar aí o convite. Vamos lá, gente, o que a gente precisa saber para cultivo de orquídeas, tá? No decorrer do vídeo eu vou apresentar alguns itens que nós temos no site, tá? Que são materiais de cultivo. Você primeiramente precisa saber sobre ambiente. Isso é muito importante para o cultivo das suas orquídeas. Por quê? Uma orquídea que gosta de calor, ela vai se dar muito bem aí na sua casa, se caso onde você mora for calor. Se você mora no frio, você vai ter dificuldades para cultivar. E o contrário também acontece. Você comprou uma orquídea que ela gosta de frio e você mora no calor, você vai ter dificuldades de cultivar. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber, é da onde aquela orquídea é proveniente, qual é o tipo de clima que ela gosta. Perfeito? Então, informação é o que vai fazer com que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas. Segundo ponto, vamos falar sobre substrato, tá? Substrato seria o quê? Tem até aqui uma belíssima catacetum branca para mostrar para vocês. Substrato é a terra, entre aspas, que vai aqui dentro do vaso, tá? A grosso modo, nós temos dois tipos principais. Vamos colocar três tipos de substratos. Tem a orquídea que é epífita, que são as que gostam de ser plantadas na madeira, como é o caso desse catacetum aqui, tá vendo? Tem casquinha de madeira aí. E nós temos as orquídeas terrestres, que elas gostam de ser plantadas na terra, como é o caso dessa orquídea sapatinho lino, ó. Tá vendo que o substrato é diferente? Essa é uma orquídea terrestre, gosta de ser plantada na terra. E nós temos um terceiro caso, que são as orquídeas rupícolas, que são as que gostam de ser plantadas na pedra, mas hoje eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Basicamente, se você coloca uma orquídea que é de terra na madeira, não vai dar certo. Se você coloca uma orquídea que gosta de madeira na terra, também não vai dar certo, tá bom? Então, mais uma vez, importante informação para você saber o que é que você está levando para casa. Não deu certo, não sabe no nome, tá com a orquídea na mão, não sabe por onde começar? Observação, gente, observa o substrato que ela veio, tá bom? Para você poder saber mais ou menos do que ela está gostando. Se ela estiver bem cultivada, estiver bonita, estiver florindo, você copia o substrato que está dentro do vaso. E aí você vai tocando até você ter mais informações. Perfeito? Segundo fator, gente, ventilação. 99,9% das orquídeas precisa de uma boa ventilação. Porque na natureza elas são cultivadas em locais abertos. Elas nascem em locais abertos. Não existem orquídeas dentro de cavernas, por exemplo. Então, você não vai conseguir ter um bom cultivo da sua orquídea dentro de casa, a menos que ela esteja perto de uma janela, com uma ótima ventilação e luminosidade, tá bom? Então, 99% das orquídeas vão muito bem no ambiente externo. Existem algumas exceções que vão bem no interno, como por exemplo a Phalaenopsis, tá? Eu até tenho uma aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui, essa daqui é a orquídea Phalaenopsis. Ela é uma orquídea super comum, existem várias cores, tá? E essa daqui é uma das poucas que vão bem em ambientes internos. Perfeito? Então, já pegamos falando sobre ventilação, vamos falar sobre luminosidade. Gente, existem algumas orquídeas de sol pleno, mas a grande maioria é de local sombreado, tá bom? O que seria um local sombreado? Seria, por exemplo, uma varanda, né? Ou embaixo de uma árvore, em uma janela que tem uma ótima luminosidade, não esquecendo da ventilação, tá? Existem algumas variedades de sol pleno, sim, mas é a minoria. Então, antes de colocar a planta no sol pleno, coloca primeiro ela na sombra, porque no geral, uma grande maioria delas não tolera
sol direto, principalmente nas horas mais quentes do dia. Perfeito? Então, leva isso como regra e tem um fator aí, uma dicasinha aí muito importante. A folhagem da orquídea vai te dar algumas dicas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Imaginem a folha como um grande painel solar, onde ela capta a luz do sol, ó. Folha larga e grande, ela tem uma alta, como que eu posso dizer? Ela tem uma alta chance de captar luz, uma alta capacidade de captar luz. Então essa planta pode ficar num local sombreado, porque a folha dela consegue captar muito. Então, automaticamente, no local sombreado, ainda assim ela consegue captar, porque ela tem uma folha bem grande para poder captar essa luminosidade, tá? A contraponto, nós temos orquídeas que têm a folha pequena, como por exemplo essa daqui, ó, que é uma Oncidium twinkle, por exemplo. Ó. Olha como as folhas são muito menores, tá vendo? Ou seja, ela vai precisar de uma incidência de sol bem maior para poder ter a luminosidade que ela precisa para viver, tá bom? Essa dica ela não vale para tudo, mas dá uma base para você, caso você queira começar com o cultivo de alguma orquídea e não sabe por onde começar, tá bom? Outro fator, falamos de luminosidade, agora vamos falar de umidade. Gente, umidade é o seguinte, existem plantas que gostam de bastante umidade, outras de umidade média e outra de pouca umidade, tá? O substrato ele vai te ajudar muito nessa questão, assim como o vaso. E aliás, eu tenho alguns vasos aqui para mostrar para vocês já, que eu vou começar a apresentar os materiais de cultivo. Por exemplo, ó, um vaso todo fechado, como esse daqui, por exemplo, ele vai reter umidade aqui dentro. Então você tem que tomar cuidado e não molhar muito, para que ele não fique muito úmido. Perfeito? Se você tem um cultivo, por exemplo, num cachepô, como esse daqui, por exemplo, ó, ele vai secar muito mais rápido, porque ele vai escoar a água e, consequentemente, a sua planta vai secar mais rápido. Então, o substrato e o vaso, o local onde ela está plantada, seja cachepô ou vaso, vai interferir diretamente na umidade, tá bom? No geral, as plantas gostam de ter as suas raízes molhadas, tá? Ela vai molhar, depois de um tempo ela vai ficar alguns dias sem água até secar, até que ela molhe novamente. Afinal de contas, no cultivo de orquídea a gente tem que replicar as condições que a planta teria na natureza. E é assim que funciona a natureza. Você sabendo de onde ela é proveniente, você já consegue ter uma noção do que ela gosta de água. Por exemplo, ó, Catasetum são plantas que elas gostam de um clima mais seco. Do centro-oeste do Brasil, por exemplo, um cerrado, ou seja, uma planta que gosta de pouca água. Pode ver que ela tem até um bulbo bem desenvolvido. Esse bulbo já é uma reserva de água e nutrientes, tá? Essa daqui, a orquídea sapatinho Paphiopedilum, já é uma planta de local mais sombreado e úmido. Ela nem tem bulbo, é praticamente só a folha. Ou seja, essa daqui, como não tem reserva de água, ela precisa de um ambiente mais úmido. Perfeito? Essa é uma dica também bem interessante. Quando a planta tem bulbo, ela já tem uma reserva de água e nutriente, automaticamente é uma planta mais fácil de cultivar. Se você errar, deixou você molhar, perdeu o dia de molhar, ela não vai sofrer muito. Agora, quando a planta não tem bulbo, como por exemplo a sapatinho, como por exemplo também a Phalaenopsis, que não tem nenhum bulbo, é só a folha, se acontecer um ressecamento, pode ocasionar aí algum dano muito mais sério, tá? Olha o exemplo da Oncidium twinkle também. Embora ela tenha a folha pequenininha, ela tem os bulbinhos bem desenvolvidos. Tá vendo? Então ela também tem reserva de água e nutrientes. Perfeito? Gente, seguiu isso daí, você consegue ir levando várias orquídeas diferentes. Existem algumas que têm um cultivo muito mais fácil, outras que têm um cultivo bem mais complicado. Então, a informação é a chave que vocês precisam ter para vocês conseguirem ter sucesso no cultivo de orquídeas. Ficou com dúvida? Contata o vendedor, contata a loja, pesquise em grupos, conversa com seus amigos que têm orquídeas e aí você vai ter aí uma boa base para poder começar no cultivo de orquídeas. Gente, eu tenho aqui 2 caixas lotadas de materiais de cultivo. Eu vou apresentar para vocês e vou explicar para vocês o porquê é que isso daqui é interessante, quando ele é útil, quando ele não é útil, tá bom? Guarda esse vídeo com carinho e eu espero de coração estar ajudando aí a quem está muito no começo e não sabe por onde começar a ter sucesso. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o material onde você planta as orquídeas, tá? Como por exemplo cachepô, vaso, etc. Quando a orquídea é terrestre, você pode usar vaso fechado. Você não vai poder usar alguma coisa muito diferente daquilo, porque senão o substrato cai. Agora, as orquídeas epífitas, as que são plantadas na madeira, você já tem um leque de possibilidades, como por exemplo cachepôs de madeira. Esse daqui é um kit que nós temos à venda no site.
é o kit de cachepô baixo. Por que que ele chama baixo? Porque ele é mais baixinho mesmo. Você pode usar para plantar orquídeas epífitas como catileias de porte baixo, dendróbio de porte baixo, valqueriana, clã de schilleriana, aloha case, tá? E outras variedades, tá? Isso daqui é muito interessante porque é um tipo de cultivo que ele vai imitar as condições que a planta tem na natureza. Ela vai estar plantada na madeira, o substrato bem arejado, tá? Consequentemente, você tem uma série de vantagens, tá? Primeira vantagem, seu substrato vai demorar mais para estragar e precisar de um replante, porque vai secar mais rápido. Diminui o ataque de fungos, diminui o ataque de caramujo e lesma, porque vai ficar mais seco o cultivo. Então isso aqui é excelente, tá? No caso desse kit de cachepô baixo, eu vou deixar o valor aí, ele vai um de cada tamanho, ó. Vai o 4, que é enorme, depois tem o 3, o 2 e o 1 para a orquídea pequena, você leva os 4 juntos nesse mesmo pacote, tá bom? Esse aqui, no caso, é o cachepô baixo. Deixa eu tirar o 4, só para vocês terem noção do tamanho. Olha como é grande, gente. Isso é muito legal. E você pode cultivá-las penduradas. Já tem aqui os ganchinhos para você poder pendurar suas orquídeas. Perfeito? Na mesma linha do cachepô baixo, a gente tem lá no site também o cachepô alto, que é um cachepô, a mesma qualidade, madeira super dura, resistente, cachepô para mais de 10 anos aí. A única diferença é a altura, esse aqui é um pouco mais alto. Naquele baixo você economiza substrato, porque vai menos substrato. Porém, se você tem uma planta de porte muito alto, é interessante você ter mais substrato mais fundo para que ela possa enraizar e ter mais estabilidade para não tombar, por exemplo, tá? É a mesma qualidade, a diferença é mais o tamanho. Vou deixar aí para vocês o valor desse kit de cachepô alto. Gente, muita gente está trocando um cultivo para cultivo no cachepô 100%, tá? Olha que coisa linda, gente. Muito bem acabado, muito bonito. E as suas orquídeas vão amar, porque elas vão estar muito próximas das condições que ela tem na natureza. Plantada na madeira, com bastante aerado, né? Boa ventilação nas raízes. Excelente, tá? Ainda nessa linha, falando de vaso e substrato, nós temos o substrato. Esse daqui já é um substrato próprio, tá? Para as orquídeas, é o substrato de casca de pinos, tá? Ele vai no pacote assim, amarelinho. Eu vou deixar o valor aí, ele é de 1 kg. Eu vou abrir um para vocês poderem ver a qualidade do material, tá? Vamos fazer bagunça, nós estamos aqui hoje para fazer bagunça. Ó, então é madeirinha, picadinha, bonitinho. Ela é pronta para o uso, ou seja, você vai chegar aí, você não vai se preocupar em tratar nada disso, tá? Porque é só fazer o replante das suas orquídeas e ser feliz, tá? Então tem esse material lá no site, esse daqui no caso é a casca de pinos 1 kg. Eu vou deixar o valor aí, tá, gente? Rende bastante, tá? Olha o tamanho do pacotão que é o de 1 kg. Imagina se você estivesse plantando uma orquídea como essa, por exemplo, ó. Dá para você fazer com um único pacote desse daqui. Acredito eu que 4, 5 vasos desse facilmente, tá bom? Isso é muito legal, gente, porque é uma madeira já própria para orquídeas. Ela já vem limpa, ela vem esterilizada, não tem nenhum tipo de doença ou praga aqui no meio. Ela vai no jeito para você ter a maior praticidade para poder cultivar as suas orquídeas, tá? Além desse substrato aqui, nós temos outras questões, que esse daqui é para as orquídeas epífitas, ou seja, as orquídeas que são plantadas na madeira. Você pode usar no cachepô, no vaso, etc. Agora, vamos supor que você tem aí na sua casa orquídeas terrestres, tá? Orquídeas terrestres, nós temos o substrato de orquídeas terrestres, tá? Que seria esse daqui. O legal desse daqui é que ele é um pacote com 2 quilos. Eu vou deixar o valor aí para vocês. Esse aqui eu não vou abrir, gente, porque ele é como se fosse uma terra. Ele é a mesma qualidade do outro substrato, porém com a granulação menorzinha, ou seja, mais moidinho. Ideal para as suas orquídeas. Também vem pronto para o uso, esterilizado, você não vai ter problema com um substrato desse. Então, orquídea epífita, nós temos aquela variedade. Orquídea terrestre, nós temos essa daqui. O que você vai plantar aqui? Sapatinho, cymbidium, baunilha, zigopétalum e outras plantas terrestres, tá bom? Rende bem também. Você vai colocar uma drenagemzinha, que pode ser pedra no fundo do vaso, pedrisco e tal. Depois completa com substrato terrestre e só alegria, tá? Ainda falando de substrato, nós temos mais 2 materiais aqui, ó. O primeiro é o musgo sphagnum. Gente, isso aqui é o seguinte, tá? Ele é um musgo, eu vou abrir para vocês verem, nem fazer bagunça. Tá vendo? Ele é um musgo, tá? Ele é muito, retém muito líquido. Ele é bem seco, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem meio quilo de musgo. Rende muito, porque você não vai plantar a orquídea somente nisso daqui.
O musgo ele vai servir para você regular a umidade da sua orquídea. Mas como assim, Felipe? Vamos lá. Vamos supor que você mora, vamos falar um lugar quente aqui. Você mora em Goiás, que é um local mais quente do que aqui onde eu estou, por exemplo, São Paulo. E aí você não tem disponibilidade de estar sempre molhando, você não tem tempo ou tem muitas orquídeas. O que você vai fazer? Você vai pegar uma bolinha desse musgo, vai colocar no cantinho do vaso. Toda vez que você molhar, ele vai reter aquela umidade e ele vai secando aos poucos e vai fornecer umidade para a sua orquídea. Então ele é um regulador de umidade, tá bom? Para você poder calibrar o seu substrato, digamos assim, da melhor forma para suas orquídeas. Isso é muito legal, é muito barato porque rende muito. Olha o tamanho do pacotão dele, gente. Eu vou deixar aí na tela o valor de um pacotão desse de meio quilo, tá? Como você só vai colocar só um pouquinho em cada vaso, em um pacote daquele ali você consegue fazer, sei lá, 20, 30, 40 vasos até, dependendo do quanto você quer. A menos que você precise de colocar mais, né, para poder reter muito umidade, aí você acaba gastando mais. Mas para colocar um pouquinho em cada um rende absurdo, tá? É muito importante, é barato e o resultado é excelente. Vindo para cá ainda de substrato, daquela marca forte, que é o mesmo do substrato de orquídeas terrestres, nós temos o substrato de orquídeas epífitas também, que é casca de pinos. Também vai prontinho, tá? Ele vai casca de pinos, vai carvão, vai tudo belezinha e já pronto para uso. Chegou aí na sua casa, cortou o pacote, colocou no vaso e suas orquídeas já vão que vão, tá? E aí você já tem certeza de que é um substrato livre de praga, livre de doença, prontinho para você poder usar nas suas orquídeas. Certo, gente? Agora, muita gente às vezes me manda mensagem falando que não está tendo sucesso no cultivo, que as orquídeas não estão indo para frente, não está legal o cultivo das orquídeas, e muitas vezes pode ser porque a sua orquídea está passando fome. É isso mesmo, gente. O que significa isso? Muita gente às vezes só molha a planta e não aduba, ou aduba com adubos que não são ideais para as suas orquídeas. Então hoje aqui eu trouxe um monte de opções de adubos para você poder cuidar das suas orquídeas. E vou explicar um por um para que serve, como é que usa. Então vai ser um manual para você que é iniciante. Pode não ser novidade para você que já é experiente. E mais uma vez eu convidar para você poder compartilhar a sua experiência com a gente aqui nos comentários. Tá bom? E se você estiver gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo o que você achou. Vamos lá. Gente, eu tenho um monte de coisa aqui que acho que vocês vão gostar. Eu vou começar com isso aqui, ó. Enraizador, gente. Isso daqui é muito legal. Esse daqui, no caso, é um enraizador de meio litro. O legal disso aqui é o seguinte: você tem uma orquídea que não está desenvolvendo legal, ou ela teve algum problema, foi replantar e perdeu raiz, cortou raiz, algum problema na orquídea, você vai entrar com esse enraizador e ele vai estimular, é um hormônio que vai estimular aí o crescimento de raízes novas nas suas orquídeas. As raízes são a base de tudo, então você precisa ter uma orquídea com um enraizamento bom para que ela possa se nutrir, para que ela possa se alimentar, para que ela possa se hidratar. Então a raiz é a base de tudo, tá bom? Se ela tiver com um enraizamento ruim, ela nem vai soltar brotos novos, não vai crescer e também não floresce. Então a raiz é a base de tudo. O legal desse pacote aqui, desse pote, é que ele rende 100 litros de adubos, de enraizador, adubo enraizador no caso, tá? Que ele vai fornecer todos os nutrientes para a sua planta soltar bastante raiz. E você tem duas formas de usar. Você pode usar ele borrifando as suas orquídeas, tá? Borrifando as folhas, a raiz, o bulbo. Ou mesmo na hora que você for fazer o replante, você pode deixar o substrato de molho. E aí depois você tira o substrato de lá, replanta a orquídea, joga um outro substrato lá, então ele é reutilizável, tá bom? Rende 100 litros, gente, esse enraizador aqui. Agora, se porventura você achar que esse enraizador é muito, você não tem muitas orquídeas, nós temos esse pacotinho aqui também, que é o enraizador de 60 ml. Ah, mas 60 ml é muito pouquinho, gente. Não. 60 ml vai render 12 litros de adubo, tá bom? É a mesma qualidade, o mesmo produto, porém em quantidade menor para você que está começando o cultivo de orquídeas ou não tem muitas orquídeas. Certo, gente? Então tá aí, enraizador de meio litro, enraizador de 60 ml. Você pode deixar isso aí na sua casa, montando uma pequena farmácia para você poder utilizar nas suas orquídeas. Certo, gente? Para quando ela precisar. Voltando um pouco da questão do enraizador, a gente vai falar agora novamente de locais de plantio, substrato, digamos assim, que são os leques de madeira. Olha que legal isso aqui, gente. Esses leques de madeira, assim como o cachepô, eles são materiais que eles imitam muito
as condições que a planta tem na natureza. Consequentemente, você tem um sucesso muito grande fazendo plantio aqui, tá? Olha que legal. Esse daqui é o leque tamanho 1. Eu vou deixar aí o valor na tela. Eles têm a mesma qualidade, tá? A mesma funcionalidade. A diferença é o tamanho da sua planta. Você tem uma planta que é uma micro orquídea, você pode plantar no lequinho tamanho 1, tá? Agora, se você porventura tem uma planta um pouco maior, você pode usar o leque tamanho 2. Ele é flexível, você pode de repente usar ele já um pouco tortinho assim para poder reter um pouco mais de umidade. Se você quiser, você pode usar ele assim na horizontal e plantar a planta em cima. E tudo isso vai diferenciar o seu cultivo, já vou falar sobre isso. Temos o leque tamanho 3, já para plantas um pouco maiores. Temos o leque tamanho 4, estou deixando os valores aí na tela para vocês, tá? Que é esse aqui que já é bem grandinho. E o tamanho 5, que já serve para plantas aí bem maiores, tá? O que acontece aqui nesse leque? Se você plantar a sua orquídea e deixar ele de pé, ele vai ter um escoamento de água mais rápido. Ele seca mais rápido, você tem um cultivo mais seco. Se você conseguir plantar ele assim, nesse sentido, deixando ele assim, ó, desse jeito, na horizontal e plantar, aqui já tem um cultivo um pouco mais úmido, porque ele vai reter a água aqui, não vai escorrer tão rápido. Você pode colocar o musgo, que eu mostrei anteriormente, para você poder ter um pouquinho mais de umidade na sua orquídea. É um cultivo excelente, tá bom? Você só precisa pesquisar que algumas orquídeas não se dão aqui. Por exemplo, se você colocar a orquídea sapatinho aqui, você não vai ter um bom resultado, porque essa orquídea é terrestre e você não vai conseguir colocar terra aqui. Ou seja, isso aqui é bom para orquídeas epífitas. Você poderia colocar, porventura, o capacetum branco aqui, lindo. Ia ficar perfeito, um cultivo bem sequinho e a planta ia adorar, porque afinal de contas é dessa forma que ela estaria na natureza. Certo, gente? Agora, voltando, vamos falar um pouco da parte de adubos novamente, tá? Eu tenho muita coisa de adubo aqui para mostrar para vocês e eu vou explicar um por um. Vamos para esse aqui, gente. É importante, tá, gente? Muitas vezes vocês que estão começando, vocês veem na internet afora aí, algumas pessoas falando sobre baterias com centenas de adubo. A cada 2 dias se aplica isso, aplica aquilo, em 5 dias, em 7 dias. É uma receita maluca com milhares de coisas diferentes. E é por isso que muita gente acha que cultivo de orquídeas é difícil, mas na verdade não, tá? Eu bati um papo aí com alguns grandes produtores de orquídeas, tá? Tem fornecedores nossos que tem aí, sei lá, 100, 200 mil metros quadrados de planta lotado. E o que eles me passam é o seguinte: a gente usa aqui 2, 3 variedades de adubo diferentes, de acordo com o que a planta precisa, e acabou. Não precisa colocar um monte de coisa, receitas malucas, tá? Então eu trouxe aqui, todos esses adubos aqui são simplificados de usar, são baratos, e você não precisa comprar todos. Você pode comprar 2 ou 3 que te atenda, por exemplo, um enraizador, mais manutenção, enraizador, liberação lenta, e assim você monta a sua farmácia ali, o seu restaurante das orquídeas para você poder alimentá-las legal, tá? Vamos começar com esse daqui, que é o Forte Orquídeas Manutenção. Esse adubo é um dos que eu mais gosto. Primeiro porque ele é muito barato. Vou deixar o preço dele aí na tela. Só que ele rende 100 litros de adubo. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Vocês estão vendo esse viveiro aqui atrás? Com 100 litros de adubo, eu consigo adubar isso aqui 5 vezes. Só que eu tenho aqui, acho que 3 mil plantas aqui atrás. Ou seja, você que de repente tem 20, 40, 100 plantas, ou 1000 plantas que seja, vai durar muito mais. Por que esse adubo é legal? Primeiro, ele não é um adubo tóxico, ele é um adubo orgânico. Agora, o que realmente me encanta nesse adubo é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Não vai dar para ler, tá? Por causa da iluminação. Mas aqui atrás, ele tem a tabela dos níveis de garantia. Tá bem aqui, ó. Gente, eu não sei se vai dar para ler, mas imagina, ó, cada linhazinha dessa é um nutriente diferente. Ou seja, isso é um adubo completão. O NPK desse aqui, ele é 20-20-20, tá? É um adubo de manutenção. Só que além do NPK, que o NPK é só o básico, é como se fosse o arroz e feijão. Ele tem também micronutrientes, que é zinco, magnésio, ele tem aminoácidos, ou seja, você vai estar fornecendo para sua planta não só o arroz e feijão, mas também a mistura, a salada, o suco, refeição completa, tá? Então tá aí adubo de manutenção para suas orquídeas que são mudas ou são adultas e não estão em floração. Resultado excelente, tá? Agora, nós temos dessa mesma linha também o adubo de manutenção também, porém,
esse daqui de 60 ml que rende 12 litros. Para você que tem, sei lá, 4, 5, 10, 20 orquídeas, 12 litros de adubo vai te atender mais do que necessário, tá? Não precisa estocar um monte de adubo aí na sua casa, você pode pegar um pequenininho desse aqui. É a mesma qualidade, só que numa embalagem menor, para você poder estocar na sua casa aí, sem gastar muito dinheiro, e ele também não vai ficar velho aí, você vai estar usando ele, usou, você comprar mais, só vai comprar o grandão quando você tiver muitas orquídeas. Perfeito? Vamos lá. Daquele mesmo adubo ali de manutenção, veio pra gente também o de floração. É a mesma qualidade, gente. A diferença é que ele vai ter o fósforo alto, tá bom? O fósforo, no caso, é o número do meio. Então ele vai ter bastante, em vez de ser 20, 20, 20, é como se ele fosse, 20, 50, 20. Esse número do meio alto é o que vai incentivar a floração da sua orquídea. Como assim? Ela vai dar mais flores, flores mais coloridas, flores maiores, tá? Do que se ele não tivesse usando adubo, mais perfumadas, vem uma floração com uma qualidade muito boa, tá? Esse aqui também rende 100 litros e assim como o outro, ele também tem uma série de outros nutrientes além do NPK. Olha a tabelinha, gente, olha o tamanho dela, não vai dar para ler, mas vai dar para ver o tamanho, ó. Cada linhazinha dessa daqui é um nutriente que ele fornece, ou seja, nutrição completa para suas orquídeas que estão em época de floração. Quando é que você vai entrar isso aqui? Quando você sabe que está chegando a época de floração. Por exemplo, agora no meio do ano vem a floração de cimbídio. Quando chega lá em março, abril, você já começa a colocar o adubo de floração e depois vocês me falem, gente, isso aqui é fantástico, tá bom? Então tá aí a adubo de floração. Assim como aconteceu com o anterior, ele também tem um pacotinho menor, tá? De 60 ml. Ele tem um pacotinho de 60 ml para você que não quer muito adubo, que tem poucas orquídeas, tem também. Eu vou deixar o valor aí de 60 ml também, tá? Vamos lá, gente. Vamos sair um pouco da questão dos adubos e vamos falar novamente de materiais de cultivo. Eu comentei com vocês agora há pouco que substrato ele está muito ligado à umidade. Então você que mora em local úmido ou seu viveiro é aberto, como esse nosso aqui, ó, que ele não tem cobertura, é só o sombrite. Se você mora num local muito úmido, as suas plantas podem acontecer algum tipo de apodrecimento ou ataques de fungos baseado em ficar muito úmido. E esse vaso vem para resolver esse problema. Olha que coisa fantástica, gente. O produtor inventou esse vaso, que ele é todo furadinho, imitando um cachepô de madeira, ou seja, super barato. Vou deixar o preço do kit com 10 desse pequeno aqui. E aí você vai ter um cultivo também muito mais limpo, mais seco, para dar mais saúde para suas orquídeas. No caso, esse aqui para orquídeas pequenas, ou se for para orquídeas grandes, nós temos esse daqui que é o vaso grandão. Olha o tamanho dele, ó. Vendo? Já cabe aqui uma catileia adulta, um dendróbio adulto, e você tem aí um cultivo muito mais seco. Com isso, você poupa substrato, seu substrato dura mais, você diminui o ataque de fungo, de caramujo, de lesma, tá? Só vantagem. E é muito barato. Tá aí na tela o preço com kit com 10 desse vaso drenado aqui, tá? Tá, Felipe, mas agora você me falou de adubo, me falou de substrato, me falou de vaso e não falou de doenças, tá? Vamos falar então um pouco sobre pragas que as suas orquídeas podem ter, tá? As mais comuns. Primeiro de tudo, formiga, gente. Formiga é uma praga que é super simples assim de ocorrer, que ela pode ocorrer com facilidade e é uma coisa que não é tão difícil de combater, tá? A gente tem aqui esse material aqui, que é um inseticida, um formicida na verdade, ou seja, ele é focado no combate a formigas, tá? Você vai pegar um pacotinho desse aqui, vai salpicar ali na onde tem as suas plantas e as formigas vão lá, vão se alimentar disso daqui e elas acabam morrendo, tá? Gente, isso daqui é muito, muito barato. Olha o preço que é um pacotinho de formicida desse daqui. Cuidado no manuseio, tá, gente? E você que tem animais de estimação ou crianças, né? Deixe fora do alcance, tá? Porque ele é um tipo de veneno para combater formigas. É eficaz e resolve o problema. Aqui eu tinha, gente, embaixo de uma dessas bancadas aqui, eu tinha um formigueiro enorme, eu não sabia. A gente abriu a bancada, tudo montou. Antes de colocar as plantas, eu comecei a ver brotando formiga. A gente jogou lá, em questão de 2, 3 dias, acabou com o formigueiro inteirinho, tá bom? Então é excelente, e aí você poupa as suas orquídeas. Você viu o preço aí na tela? É um preço ridículo em prol aí de você proteger as suas orquídeas que custam bem mais do que o veneno, tá? Então é bom você ter um desse aí na sua casa, tá? Agora a gente vai falar sobre
lesma e caramujo. Gente, isso é chato de combater e você que mora em local úmido, você tem dificuldade de combater porque elas começam a brotar muito, principalmente quando o clima está quente e úmido ou frio e úmido também aparece bastante, tá? E é um bicho, gente, que às vezes você demora para detectar. Ele entra no substrato, vai para baixo, ele fica embaixo do vaso, ele entra atrás de pedra aí no seu quintal, tá? Então é importante você ter isso aqui sempre à mão e salpicar nas suas orquídeas até de forma preventiva. Você que mora no local mais seco pode não ter muito problema, mas a gente que mora no local úmido, como é o nosso caso aqui, é muito complicado, tá? E sabe o que eles gostam de comer? Brotos novos. A sua planta tá lá, vindo a brotação para vir a floração, para ela crescer, se desenvolver, eles vão lá e mordem aquele parte onde ela mordeu, apodrece e vira um fuá, gente. Você pode até perder a planta. Então vale muito a pena. Olha o preço aí na tela, super baratinho. E com isso aqui você protege as suas orquídeas de lesma e caramujo. Assim como o formicida, é interessante você deixar isso aqui longe do alcance de crianças e de animais de estimação, tá bom? Porque ele é um tipo de veneno também. Perfeito, gente? Agora tem um porém. Uma outra questão que sempre ataca as orquídeas são os ácaros. Os ácaros são como se fossem pequenas aranhinhas que eles vão ali também, morde a planta, faz pinta preta, você vai ver umas teiazinha branca, são os ácaros. Agora eu tenho um X da questão, o ácaro ele não pode ser combatido com um inseticida, porque o ácaro, assim como a aranha e o escorpião, eles não são insetos, eles são aracnídeos. Então você pode jogar a inseticida lá que eles vão rir da sua cara e não vai acontecer nada. Então, baseado nisso, a Forte desenvolveu aqui também o Forte Acaricida, tá? Que ele é focado em combater a ácaro, tá? Algumas variedades de orquídeas, aliás, elas têm um índice de ácaro, uma chance de ser atacada por ácaro muito maior, como, por exemplo, Grammatophyllum, o Aphaeus, Tankerville e algumas outras variedades. Então, você que cultiva essas plantas, é interessante você ter isso aqui. Ele rende bem também, é um pacotinho de 30 ml, desculpa, 60 ml, e ele é concentrado, você dilui e aplica nas suas plantas de forma preventiva. Gente, a prevenção ela é muito mais satisfatória e barata do que correr atrás depois. Às vezes perde uma planta que você pagou, sei lá, 20, 30, 50 reais, é muito mais caro do que você ter esses produtinhos aí para você passar eventualmente e manter o seu cultivo sempre limpo. Pessoal, ainda falando da linha de defensivos, tá? Para você manter as suas orquídeas protegidas, nós temos isso aqui, gente. Isso aqui é chave para você ter sucesso no seu cultivo. Fungicida. Gente, eu vou aproveitar falando do fungicida, vou dar uma dica para você eliminar não, reduzir a chance de ataque de fungo nas suas orquídeas, tá? Que é uma coisa muito difícil de você conseguir combater. Alguns fungos eles se proliferam em ambientes que estão quentes e úmidos e outros em ambientes frio e úmido. Ou seja, eles se proliferam em tudo quanto é lugar. Então você tem que evitar essas duas situações. Vamos pegar, por exemplo, locais onde as estações do ano são bem definidas. Temos uma estação quente, uma estação fria, como aqui em São Paulo, por exemplo, tá? O que você tem que fazer? A lógica é inversa. Olha só que engraçado. Quando a temperatura do dia está alta, você não rega. Você vai regar quando a temperatura estiver mais baixa. Ou seja, em época quente, verão, primavera, que são épocas mais quentes, você vai regar suas plantas quando a temperatura estiver mais baixa, tá bom? Vamos lá. Época quente, rega nas horas mais frescas do dia. Por quê? Existem fungos que atacam quando a temperatura está quente e o ambiente úmido. Ou seja, se ficar muito tempo quente e úmido ali, você pode ter um ataque de fungo. Então, época quente, rega nas horas mais frescas do dia. E no inverso também acontece. Está na época fria, outono, inverno, época fria, você rega nas horas mais quentes do dia. Entendeu? É o inverso. Porque existem outros fungos que se proliferam quando o ambiente fica gelado e úmido. Por exemplo, se você pega o outono agora, inverno, e aí você molha suas plantas de noite, ela passa a madrugada inteira úmida e gelada, né? Ela tem chance de sofrer um ataque de fungos. Todavia, quando o seu orquidário é aberto, muitas vezes você não consegue controlar isso 100%, como é o nosso caso. Agora mesmo está garoando e está frio, ou seja, elas vão estar expostas a fungos, né? A ataques de fungos de madrugada. Então, o que a gente faz? Aplicação preventiva de fungicida e só alegria. Não tem erro, tá bom, gente?
Isso é muito barato, vou deixar o valor aí na tela para vocês. E é um produto que com certeza vai salvar muito a orquídea aí, que é uma das coisas mais difíceis de combater. Perfeito? Vamos lá, gente. Ainda nessa linha, eu tenho mais 2 itens que servem para combater insetos. Eu mostrei o formicida, que é só para formiga. Agora esse aqui, ó, inseticida, ele vai combater alguma das coisas mais chatas que vocês vão se deparar no cultivo de orquídeas, que é o pulgão e a cochonilha. Vocês concordam comigo que isso é chato de combater? Escreve aqui embaixo da sua opinião. Gente, a linha forte, eles têm mata lagarta, eles têm mata cochonilha, mata pulgão, mata isso, mata aquilo, mas o princípio é o mesmo. A fórmula é a mesma, se ela não for exatamente igual, é muito semelhante. Então você tendo aí na sua farmácia de prevenção de problemas das suas orquídeas, um inseticida como esse, que é super barato, vou deixar o valor aí na tela, você consegue se prevenir contra isso tudo. Cochonilha, pulgão, lagarta, e aí vai, tá bom? Ele serve para prevenir e também para combater. Você comprou uma planta ou tem uma planta sua que acabou sendo atacada por cochonilha, você consegue resolver com isso aqui e você acaba deixando a sua planta com muito mais saúde, que cochonilha ela debilita a planta passando os tempos, né? E fica muito ruim, assim como pulgão também. Isso ali resolve e é super baratinho. Agora falando da parte de prevenção, eu tenho isso aqui, ó, que é o Forte Defend. Esse Forte Defend nada mais é do que o óleo de Neem, que eu sei que vocês já conhecem. Ele virou muito popular aí de um tempo para cá, porque ele é um produto natural, é um óleo extraído dessa planta, que é a Neem, é uma planta indiana, e aí ele serve para combater esses animais, tá? Olha só que curioso, sabe como é que ele funciona, gente? Vou passar para vocês, tá? Eu não vi ainda ninguém falando sobre isso na internet. Ele é uma substância oleosa que você vai borrifa nas suas plantas. Esses animais, cochonilha de carapaça, pulgão, eles respiram pela pele, entre aspas, tá? Eles respiram pelo corpo. Eles não têm um pulmão como a gente, por exemplo. Então, quando você borrifa isso, você tampa as vias respiratórias e a planta acaba... A planta não, desculpa. O pulgão, a cochonilha acaba morrendo sem conseguir respirar. Então, é muito legal você usar isso aqui. Ele é super barato e ele vai salvar também muita planta, tá? Gente, esses produtos aqui você vai usar em pequenas quantidades, tá? Você não vai precisar colocar num borrifador de 5, 10 litros, a menos que você tenha um problema sério aí no seu orquidário. Pensando nisso, a gente trouxe um outro material que é muito legalzinho, que é esse borrifadorzinho aqui, que ele é de 480 ml. Ele é pequenininho, ele é duro, resistente, muito melhor do que aqueles que vocês encontram na loja de 99 aí na sua cidade, tá? Eles vêm em cores sortidas, ele é muito barato. Gente, vocês acreditam? Olha o preço dele aí na tela. Eu vou escolher um para abrir e nós vamos testar junto, tá bom? Ó, ele vem assim, ou branco e rosa, ou então ele vem assim, ó, azul e branco. Todos eles são 480 ml. Ou ele vem assim, ó, rosa e azul, tá vendo? Ou vem assim, azul e rosa, tá? Vou abrir esse aqui, por exemplo, e a gente vai fazer o teste junto, tá? Para que serve isso aqui, gente? Principalmente para você aplicar inseticida, para você aplicar fungicida, para você aplicar óleo de Neem, acaricida. Você de repente viu um problema pontual em uma orquídea. Você não vai precisar colocar um galão, um monte de produto. Você vai tratar aquela orquídea. Então isso daqui, ele vai dar aí para vocês um tratamento certeiro para você aplicar naquela orquídea que apresentou o problema. Ele é bem duro, bem resistente, tá? Não é aqueles plástico molinho. E ele tem aqui uma regulagem na ponta ainda para você fazer a regulagem do jato. Eu vou encher e nós vamos testar. Pronto, já enchi. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse produto, tá? Essa parte do fundo aqui ele é um reforço, ó, é um plástico mais grosso ainda. Caso tenha uma queda, alguma coisa, ele vai ser difícil de quebrar. Isso é muito legal. Já teve um borrifador que eu comprei no loja de 99, na primeira queda ele rachou o fundo. Então isso aqui, ó, é um plástico grosso e duro para poder servir de reforço. O plástico daqui também ele é reforçado. Isso aqui é importante, gente, ó, vocês vão conseguir ver, ele tem um filtro aqui na ponta aqui, ó, do caninho que puxa a água, essa coisinha branca, ele é um filtro, ou seja, se por você usar uma água que vier com alguma sujeirinha, alguma partículazinha, ele não vai estragar o seu borrifador, porque ele vai ficar ali, não vai entrar aqui no mecanismo, entupir, travar, tá? Ó, fechou, o lacre dele é muito bom, ele não vaza, ó que legalzinho, ó, 100%, tá? E nós vamos testar junto aqui, hein? É o primeiro que eu tô abrindo, hein? Vamos ver. Tá subindo, ó. Dá pra você soltar aí o jato bem aberto.
tá? Ou você pode regular aqui, ó, para fazer uma aplicação mais direcionada, tá? Isso aqui dá para você pegar aqui, ó. Aqui eu já fechei, ó. Aqui eu virei tudo, ele fechou. Você abre um pouquinho, ó. Ele vai dar aí... Opa, tá fechado ainda. Ó, aberto, tá vendo? Bem aberto. Isso aqui economiza produto. É só alegria, tá? Você vai lá na Orquídea, ó, ó. E vai borrifando, você vai economizando bastante produto. E se você for abrindo mais, ele vai ficando mais direcional o jato, ó. Esse aqui você, vamos supor, você tem 4, 5 orquídeas lá que tá cometida por cochonilha, ó. Vai lá, suave, aplicando, tal, bonitinho. Ou então você vai girando aqui, ó. Você deixar ele fininho assim, você consegue dar um tiro na cabeça da cochonilha, ó. Pium! Sem erro, tá? Só alegria, gente. Muito legal esse produto e muito barato, qualidade que vocês não vão encontrar em lojinhas de 99 por aí, tá bom? O envio é sortido para quem quiser comprar, o preço é esse que está aí na tela, e a gente pode mandar qualquer uma dessas cores aqui que tiver disponível, tá? Isso vai servir para você aplicar não só os defensivos, como alguns adubos que são de diluir também, como os adubos de floração, de manutenção que eu mostrei anteriormente no vídeo, tá? Gente, o que mais a gente tem aqui, ó? Vamos falar disso aqui, ó. Você que gosta de adubação orgânica, eu escuto muita gente falando que usa farinha de osso, torta de mamona nas orquídeas e que tem um resultado razoável com esses produtos, tá? Só tem um cuidado que você tem que ter. Você que é iniciante, não vai muito nessa história da farinha de osso, torta de mamona, porque esses adubos eles fermentam e eles podem queimar suas orquídeas, tá? Por exemplo, você colocou lá na orquídea, bonitinho, ele faz uma fermentação, isso daí pode fazer queimadura nas suas plantas, nas raízes e causar danos muito ruins, tá? Então, se você quiser usar adubo orgânico, a gente tem aqui o bocashi, que já vem embaladinho, ele já vem curtido. Você pode colocar no vaso, mesmo que ele tiver um contato direto com as orquídeas, ele não vai queimar, porque ele já vem pronto para o uso. Então, ele é muito mais seguro, tá? Você já deve ter ouvido histórias por aí que quando você vai usar farinha de osso ou torta de mamona, você tem que colocar uma pelotinha longe da planta no canto do vaso. É por conta disso, porque ele fermenta. E esse daqui já não tem esse problema, ou seja, ele tem a mesma qualidade, até uma qualidade superior, só que você não tem problema de danificar a sua planta por fermentação. E é barato demais, tá? Um baldinho desse daqui vem 250 gramas, tá? Como você usa só um pouquinho em cada orquídea, aí é só alegria, tá? Agora a gente vai falar de alguns adubos que são linhas profissionais, tá? Mas você que é iniciante, você também pode usar, não tem problema, basta seguir as orientações do fabricante. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um adubo que ele era caríssimo um tempo atrás. Escuta o barulhinho. Esse aqui é o adubo Peters, que é aquele azul que parece sabão em pó. Eu tenho em 3 formulações para vocês, tá? Ele é um adubo de alto rendimento também. E o interessante do adubo Peters, seja qual for a formulação, é porque ele é um adubo que ele é muito diluente. Ele dilui muito fácil e ele absorve também muito rápido para suas orquídeas. Então ele vai ter um resultado muito rápido, tá bom? Uma absorção muito rápida, um aproveitamento muito bom também. Ele é um adubo foliar, você vai aplicar nas orquídeas, nas folhas, nos bulbos, principalmente na parte de baixo. Aqui, gente, ó, vamos lá. A parte de baixo da folha, aqui embaixo, ó, é onde tem a maior parte das células de alimentação. Então, você aplica por baixo, o resultado fica ainda melhor. Esse aqui, no caso, é o 94515. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que essa diferença de número, ele vai dizer se o adubo é de floração, de manutenção? Então, esse aqui ele é 94515, adubo de floração. Alto rendimento, um baldinho desse é esse valor que tá aí na tela, só que ele rende pra caramba. Você vai enjoar de olhar esse baldinho aí e não vai acabar, tá bom? Ele é de alto rendimento. Se você preferir, ou vamos supor que você está começando com um cultivo de orquídeas e tem mais mudas pequenas, ó, nós temos esse daqui, que ele é, ó, 30, 10, 10. O primeiro número alto é um adubo de crescimento. Você vai usar nas suas mudas ou plantas pré-adultas, plantas que não estão em época de floração, e ele vai incentivar o crescimento, tá? Também é muito solúvel, né? Ele é um adubo muito rápido, absorção muito boa. Ou então, nós temos aqui o 20-20-20, que é o de manutenção. Pode ser usado aí desde mudas pequenas até plantas adultas, a seu critério, tá? Sempre respeita a orientação do fabricante. Muita gente está querendo comprar o kit com os 3, tem lá no site também, tá? Agora é uma questão, tá, gente? Vamos supor, você tem que intercalar o uso, você não pode usar todos ao mesmo tempo. Se o fabricante, por exemplo, falar para você, vou dar um chute aqui, que é uma aplicação por mês, você não pode, vamos supor, aplicar um hoje, o outro amanhã, o outro depois de um mês, você vai ter que intercalar eles. Então vamos supor, vamos pegar o exemplo de um por mês. Se você quiser fazer um rodízio, você vai usar
manutenção em janeiro, o floração em fevereiro, o crescimento em março, entendeu? Então é uma aplicação por mês. Você não pode, porque são adubos diferentes, usar os 3 no mesmo mês e usar os 3 de novo no meu outro mês. Não dá certo, tá bom? Toma cuidado com isso, para não ter uma queimadura por excesso de adubação. Super barato, qualidade excelente, adubo importado, tecnologia importada. Agora está super acessível para você levar aí para sua casa, tá? Fechando, gente, eu tenho isso aqui que é legal demais, tá? Esse aqui, gente, ele veio para resolver um problema da grande maioria das pessoas, tá, gente? Porque muita gente, às vezes, tem bastante tempo para se dedicar às orquídeas e gosta de estar lá, fazer tudo com calma. Mas tem gente que às vezes não pega para cultivar orquídeas, não inicia no cultivo de orquídeas porque não tem tempo. Seja porque está trabalhando ou estudando, ou porque tem afazeres domésticos que tomam muito tempo, ou porque cuida de alguém que precisa da pessoa, seja uma criança pequena, ou um idoso, alguma coisa assim que acaba tomando muito tempo e ela não tem tempo para poder ficar se dedicando às orquídeas. Isso aqui veio para ajudar. Isso daqui, gente, é o Forticote, é o Osmocote, ó, escuta o barulhinho dele, ó. Ele é um monte de bolinha que tem aqui dentro, tá? Agora o X da questão é o seguinte, é 400 gramas, você vai pegar um punhadinho assim de bolinha e vai colocar em cada vaso. Como é que funciona esse adubo? Toda vez que você molhar a sua orquídea, ele vai soltar um pouquinho de adubo. Então vamos supor, você molhou na segunda-feira, ele solta um pouquinho de adubo para sua orquídea. E aí ele fica lá quietinho. Quando você molha ele de novo na sexta-feira, ele solta mais um pouquinho de adubo. Ou seja, cada punhadinho desse que você colocar na sua orquídea, cada vez que você molha, ele vai adubando suas orquídeas. Sabe por quanto tempo, gente? 4 meses. Você vai colocar algumas bolinhas desses nos vasos das suas orquídeas e ele vai ficar adubando por 4 meses. Você tem noção? Você vai aplicar adubo em janeiro, vai passar, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, em maio só, que você vai botar adubo de novo. Só alegria, gente. Esse aqui no caso é o 14, 14, 14, ou seja, 3 números iguais. Você já viu aí no vídeo que é de manutenção. Rende demais, gente. Com um baldinho desse aqui, eu posso dizer para vocês que eu faço pelo menos, acho que ou esse viveiro todo ou metade dele, pelo menos, vai? Porque você coloca só algumas bolinhas só e aí ele vai adubando a planta. Agora, se você preferir, nós temos essa outra formulação aqui, ó, que é o 15912, tá bom? 15912, ele também serve para manutenção. 4 meses de adubação, gente. Deixei os valores aí na tela. Isso aqui é produto de última geração, tá? Agora a informação que eu não posso deixar de passar para vocês. Você precisa comprar isso aqui tudo? Não. Não precisa. Se você quiser e puder, é legal? É legal. Mas você pode balancear de acordo com a sua necessidade. Eu tenho pouca orquídea, compro 2 adubinhos, floração e manutenção de 60 ml. Eu tenho muita orquídea, compro um enraizador de meio litro. Compro o Peters, o Osmocote. Não tenho muito tempo? Uso o Osmocote, que é o de liberação lenta. E aí você vai adequar esses adubos para a sua realidade. Não é necessário ter todos, em hipótese nenhuma. Então cultivar orquídeas é muito mais barato e fácil do que a gente começa a acreditar quando a gente começa a aprender aí, né, internet afora, tá bom? Você não precisa comprar isso tudo, você vai comprar somente o que te atende, tá bom? Ah, não tenho muito tempo? Osmocote. Tenho bastante tempo? Vou comprar o Forte Orquídeas Floração e Manutenção de Borrifar. E assim vai. A única coisa que é legal você ter tudo do que eu mostrei aqui é a parte de defensivo, que aí você tem o aquecida, o defende, o lesmicida, mas é tudo muito baratinho. Você pega ali um pouquinho de dinheiro, guarda lá e vai usar somente em casos onde tiver algum problema. E aí você bota lá o jatinho, ó, e pega lá, a hora que tiver uma cochonilha, você mira bem na cabeça. Pega aqui, ó, pium, pium, sem erro, tá bom? Só alegria, gente. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha esclarecido para que servem os produtos de orquídeas, né, que a gente vê na internet afora. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pelo menos, um pouquinho, assim, vocês saíram daqui sabendo um pouquinho mais do que quando vocês entraram no vídeo, eu vou considerar a minha missão como cumprida. Certo, gente? E vou deixar um convite para você entrar nos nossos grupos do WhatsApp, é o primeiro link aqui embaixo. Você entra lá e pega as promoções sempre em primeira mão. Beleza, gente? Queria agradecer o carinho de todos vocês, de coração. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Forte abraço e até mais.